Vamos começar, tem muito tema importante. Agora há pouco eu estava tratando da situação dos brasileiros ali na fronteira entre Rafah e o Egito. Os brasileiros chegaram, 16 brasileiros pelo menos chegaram mais ao sul da faixa de Gaza, mas eles têm problemas. Eles têm problemas para atravessar a fronteira, para receber autorização do governo israelense para que eles façam esse pequeno movimento sem que haja risco para a sua segurança. E isso era esperado. De alguma forma, era esperado. Eu havia alertado que essa situação não seria muito fácil para que fosse resolvida, uma vez que as restrições são muito grandes em relação à movimentação em direção ao Egito. E eu quero começar, aproveitando o ensejo, para fazer uma comparação entre os brasileiros que estão sendo resgatados de Israel e que voltam, felizmente, ao convívio de seus familiares, sem que nenhum risco os aflija, muitos deles, inclusive, trazendo seus animais domésticos, seus pets, seus gatinhos, cachorros, e desembarcam felizes nos aeroportos brasileiros, enquanto esse pequeno grupo de brasileiros na faixa de Gaza está encontrando muitíssima dificuldade para atravessar a fronteira em direção ao Egito. Esse é um pequeno detalhe que é uma constatação de um fato que mostra como as coisas estão acontecendo nesse momento na região. Duas declarações que eu ouvi hoje, uma do Ismail Haniyeh, do Hamas, e uma do senhor Yalon, que já fez parte de diversos governos israelenses, dão conta que é muito possível que Israel sim tenha por objetivo forçar em algum momento a ida, não é? A transição de enormes contingentes populacionais em Gaza para o Sinaí, no Egito. Então, os palestinos estão dizendo que não sairão. Muita gente que foi alertada que deveria abandonar a faixa de Gaza em direção ao sul, ainda da própria faixa, se recusa a sair. Se recusa a sair. Então, você tem grandes acúmulos de populações civis, até porque muitos dos que saíram, seus comboios foram atacados. Essa é uma outra realidade que precisa ser contada para os senhores, não é? As coisas são muito mais complicadas do que parece, muitas vezes, em alguma propaganda ou em alguma ação de cunho panfletário, que a gente não vai fazer aqui, né? Então, realmente é muito preocupante. Quando eu leio a notícia que o Avigdor Lieberman juntou-se ao governo de guerra israelense, e que ele, que anteriormente dizia que só se juntaria ao governo do Netanyahu se ele prometesse suprimir qualquer tipo de resistência palestina em Gaza, realmente a situação é bastante complicada e, efetivamente, ainda mais complicada porque nós estamos vendo o acirramento da fronteira no norte de Israel e no sul do Líbano, onde hoje, mais uma vez, algum grau de enfrentamento ocorreu. Há mortos, me parece que dos dois lados, mortos dos dois lados. E do lado libanês, eu tenho a confirmação de fontes no sul do Líbano que pelo menos 2 pessoas morreram. Um senhor de 76 anos, outra vítima de 74 anos, outra vítima de 78 anos, minto. E, efetivamente, a situação é muito preocupante, até porque o Hezbollah também divulga algumas baixas entre as suas fileiras. Uma das suas baixas é filho de alguém que já morreu na guerra de 2006, né? Para vocês verem como essas coisas dos enfrentamentos, do ódio, vai se perpetuando, vai vindo por geração e geração e geração e geração.